Ah, Oh, agora agora foi. sim. Agora sim. Agora sim. Não deve ter acontecido Tava alguma achando. coisa na conexão. É, tava achando estranho aqui. Ainda tá dando retorno pra você? Tá, agora eu tô ouvindo e tô vendo perfeitamente. Ah, então beleza, porque pra mim tá dando um eco aqui, mas tudo bem, dá pra gente levar. Ah, não, Então aqui não. beleza, isso aí. Vamos esperar o pessoal entrar agora de novo. Pessoal que está entrando, por favor, cliquem aí para compartilhar, cliquem aí na setinha para no aviãozinho, como diz um amigo meu, para poder É. compartilhar essa live com outras pessoas. E aí, o está cheio de live, né, direto fazendo aí Sim, com graças a, a Deus com a sua equipe. estamos aí correndo bastante no Profissão Pilates, né? Enfim, e agora ainda mais dentro desse processo e reinventando, né? Trabalhando dentro desse processo para realmente entregar soluções aí para o pessoal, né? E nós também estamos trabalhando muitas soluções aqui dentro, então acho que o importante é caminhar dentro disso, né? É, mudou muito, né? Tudo que você tinha planejado para agora tá teve uma boa mudança. Acho que todo mundo, né? Assim, enfim, eu sei que vocês, o Hudson, para quem não sabe, ele estava abrindo o estúdio, reabrindo o estúdio de Pilates dele, e aí no meio desse vucu-vucu ele teve que dar uma adiada, esperar um pouco essa fase passar aí. Bom, eu vou agradecer, começar agradecendo você. Obrigada por aceitar participar aqui dessa live comigo. Eu acho que você tem muito a ajudar, tem tudo a ver com esse projeto, que é de ajudar um máximo de pessoas a conseguir melhorar, a conseguir mudar alguma coisa num sentido bom nesse período aí de quarentena. A gente sabe que está todo mundo passando por bastante dificuldade, seja emocional, enfim, ansiedade e financeira, né? Então, assim, qualquer ajuda, boa ajuda, é super bem-vinda. Então, o objetivo do projeto é justamente ajudar o máximo de pessoas nesse período complicadinho que a gente está vivendo. Obrigado, né, pelo convite também, né? Muito bom poder participar aí com vocês, né, dentro desse compartilhamento, né? Eu acho que é importante isso, né? Assim como a gente recebe, a gente se doar dentro desse processo. E, e assim, hoje eu acredito que um dos maiores, embora tudo isso esteja acontecendo, né? Eu vejo que existem vários propósitos nisso. Um deles é o realinhamento, né? Eu acho que é um tempo de nós repensarmos de uma forma geral, assim também como nas atitudes empresariais, nos nossos comportamentos pessoais, né? Para que nós possamos sair melhores disso, né? E como um aprendizado. Então, eu acredito que existem algumas formas de trabalhar isso. Ou você sai mais forte ou você sai mais fraco. Isso vai depender da forma como você pensa, da sua mentalidade, né? Então, eu acredito que dentro desse processo é fundamental, e principalmente dentro dessa parte das vendas, né? Existem muitas pessoas que estão, né, com algumas objeções no sentido de que, eu não vou conseguir vender. Eu acho que para parar totalmente as vendas, talvez demore um pouco mais, né? As pessoas ainda estão com poder aquisitivo, porém hoje elas já estavam antes seletivas para comprar, agora elas estão o dobro é, de realmente escolhendo o que precisa ali comprar, mas elas continuam comprando soluções, né? Então eu acho que agora existem o nivelamento de realmente como que eu consigo vender, como que eu consigo trabalhar esse meu processo de venda ainda mais forte para ter um convencimento maior com as pessoas, né? Eu acho que. Opa, Udi, Oi, acho que vocês estão me ouvindo? eu tô ouvindo, normal. Ah, então tá. É só a sua câmera que parou. Agora voltou, voltou. Voltou? Tá, voltou. Então, beleza. Então, assim, eu acredito que dentro desse processo só está trazendo à luz muitas coisas que nós precisamos fazer esse realinhamento, né, em todas as áreas da nossa vida, principalmente dentro da área empresarial, né?
Sim, e assim, é um momento de se reinventar, né? De tentar buscar soluções no meio de. Eu falo assim, não é um momento de entrar em desespero total, porque o desespero nos cega. Então é um momento diferente disso, ao contrário disso, é um momento de manter a calma e começar a pensar em soluções para melhorar. E assim, o objetivo do projeto é trazer essas pessoas para que clareiem as nossas ideias, para que tragam novas ideias, né, novas formas de pensar, para melhorar todo o nosso, todos os pontos da nossa vida nesse momento, né? Então, por isso que eu busco profissionais diferentes para estarem participando. E eu sei que tem bastante a agregar aí para o projeto, para as pessoas. Udi, eu só queria que você se apresentasse um pouquinho para que as pessoas te conhecessem melhor e entendessem o que você faz. Bacana. Bom, eu me chamo Hudson, né? Eu trabalho especificamente na área do Pilates. Então, eu sou consultor de negócios, trabalho também com marketing digital, sou especialista em marketing digital. E hoje nós atuamos especificamente na capacitação de profissionais na área do Pilates. Eu também tenho um estúdio de Pilates, que é a Hoffen Pilates, e hoje nós estamos no modelo online. Como a Dani falou, nós estávamos com um projeto bem ousado, um projeto grande, em Praia Grande, né? Iríamos abrir um estúdio ali de mais de 100 metros quadrados, enfim, atendimento em média de 300 a 400 pessoas, e deu tempo de dar pausar este processo, né? Então, por quê? Porque eu acredito que nós precisamos entender o cenário econômico, né? Os custos são custos elevadíssimos, né? Não adianta, às vezes, nós temos que sermos otimistas realistas, né? Eu acho que isso que é fundamental dentro do empresário hoje. E aí nós pausamos, né? Assim que a economia se normalizar, aí a gente retoma todo esse processo. Então hoje eu trabalho especificamente com profissionais da área do Pilates, com empresários, né? Então hoje nós temos aproximadamente aí uma base de 500 clientes, né? Tem grupos de negócio onde nós ajudamos a triplicar, quadruplicar o faturamento, e independente do produto, né? Se é Pilates, se é cabeleireiro, se é qualquer outra coisa, negócios são negócios, né? Então acho que o mais importante, as bases dentro de um negócio é importante para que realmente nós possamos crescer e fazer um negócio ali gerar lucro, né? Porque se não gera lucro, naturalmente, no meu ponto de vista, o negócio acaba não trazendo um dos objetivos principais que ele possui, entendeu? Que é propósito e lucro, entendeu? Sim. E nesse momento é isso aí, tem que manjar um pouco de aprender outras coisas, né? Marketing digital, então assim, você já vem do marketing há algum tempo digital, mas tem muita gente que está começando, está perdido nesse momento, não sabe nem como começar. Hoje eu recebi mensagem de Dani, qual é a plataforma que você usa para dar aula? Qual é a plataforma que você usa para... Enfim, e aí o pessoal está nessa preocupação, porque às vezes tem... no Pilates, ok, são 4 pessoas, você consegue fazer pelo WhatsApp e tal, mas tem pessoas, por exemplo, hoje que me perguntaram e tem um grupo maior de 50 pessoas, é um grupo de estudos, e eles, poxa, mas que plataforma que a gente vai usar para não parar esse momento, enfim, então é todo mundo se reinventando mesmo. E acho que eu estava até procurando aqui, eu falei, gente, eu não manjo de plataforma, tenho que ficar pesquisando. Eu mesmo, né, te perguntei algumas coisas sobre plataforma, o que você indicava, enfim. É aprender, né? Nesse Não, momento, com não tem certeza. jeito. Eu acredito que assim, existem alguns fatores principais, né, que depois de todo esse período está acontecendo. Até ontem eu estava falando com um grupo de alunos, né, de um curso novo, né, que nós estamos trabalhando, que é o meu Pilates Online. E ontem, justamente ensinando o pessoal a trabalhar com o Pilates Online, através de estratégias de marketing digital e tudo mais. E ontem eu estava falando exatamente com eles, porque vender pela internet parece fácil, mas não é. Na realidade, dentro de uma escala de vendas, o terceiro produto com maior grau de dificuldade. Por quê? Né? Por exemplo, o produto mais fácil de vender são produtos físicos. Né? Então você pega ali o produto e é muito fácil você vender, porque você paga, você tem um produto na mão. O segundo produto são os serviços, que hoje a maioria, né, cerca de quase 70% da população, da mão de obra autônoma trabalha com serviços, né?
Então é muito fácil, você paga e você recebe o serviço. E uma outra, o último é a parte do produto digital. Só que o produto digital você precisa ter um poder de convencimento muito maior, porque ele não é palpável, né? E ele também, às vezes, não é uma prestação de serviço. Então, ele é um produto ali, é um produto de conhecimento, é um produto meio que abstrato, né? O cliente tem que entrar e depois que ele consome e aplica, é que vai fazer sentido para ele. Então, também não é tão simples. E o meu ponto de vista, até eu estava conversando com uma moça hoje pela manhã, estava fazendo uma reunião pela manhã, ela estava comentando comigo, ela é especialista também em marketing digital, e aí ela estava falando, ó, o que nos últimos 20 dias, o que teve de crescimento nos últimos 20 dias do marketing digital é o que as pessoas estavam prevendo para daqui a 5 anos. Uau. Então, ou seja, nós tivemos digamos, uma aceleração no aprendizado muito grande. Em todos os sentidos. E agora, eu acredito, no meu ponto de vista, que vai entrar um outro mundo, né? Um mundo realmente digital. Porque as pessoas experimentaram. Então, até mesmo aquelas pessoas que tinham muita resistência tiveram que obrigatoriamente experimentar. Ah, não, eu não gosto. Mas agora não é questão de gostar. Agora é uma questão de eu tenho que sobreviver. Né? Necessidade, né? Necessidade, né? Então, se você tem um pequeno negócio, você tem qualquer tipo de negócio e não tiver minimamente uma estrutura digital, e quando nós pensamos em estrutura digital, às vezes a gente acha que, não, eu preciso entender de programação, eu tenho que entender de computador. Não precisa nada disso. A primeira questão é você quebrar uma objeção interna de que o digital é difícil. Normalmente, e assim, isso são dados, né? Não sou eu que estou falando isso, mas são dados. Normalmente uma faixa etária ali acima de 40 anos já tem uma certa resistência e um bloqueio mental, né? Um bloqueio mental de que, não, é muito difícil isso para mim, não, eu não quero isso para mim, né? E hoje no mundo que nós vivemos, é uma questão mesmo de sobrevivência, de comunicação, né? Então, minimamente você não precisa ter o entendimento, talvez, de como colocar numa plataforma, como fazer alguma coisa, mas você precisa ter um processo digital. Né? O que é um processo digital? É minimamente a pessoa entrar em contato com você mandar para ela uma mensagem já programada ali de atendimento, talvez enviar um vídeo para a pessoa. Né? Então, de repente, digamos assim, a minha família da minha esposa trabalha muito na parte da beleza, né? Então eu fico imaginando muita coisa nesse sentido da beleza, porque beleza é serviço, né? Assim, tem como ser online? Tem como ser online. Né? De repente, sabe, uma dica de maquiagem, uma dica de um penteado para a pessoa mesmo fazer, né? Ou se a pessoa é manicure, já mostra, esse daqui é o tipo de unhas, né, que eu faço, tal, e já manda já previamente para a pessoa poder ter aquela experiência digital. E aí, naturalmente, ter esse processo de vendas também, né? Eu acredito sinceramente que muitas pessoas vão ser prejudicadas financeiramente, vão quebrar? Sim. Por quê? Porque não cuidaram no processo de vendas. Né? Então, existe uma máxima do Flávio Augusto que eu gosto muito, e ele fala o seguinte, que as vendas curam qualquer coisa. Né? E eu acredito muito nisso, porque não adianta você querer ter ali uma organização, né? Base disso é o mercadinho da esquina. Talvez ele não tenha um conhecimento de organização empresarial, organização financeira, mas ele sabe que ele precisa vender se ele não sobrevive. Né? O cara do picolé, talvez o que entre o dinheiro ele gasta, ele não vai ter uma organização financeira, mas ele sabe que se ele não for para a rua vender, ele não vai conseguir ter o dinheiro. Né? O cara que vende soufflé na rua, ele sabe que às vezes ele pega ali e faz as continhas dele, tem uma organização mínima, mas se ele não tiver esse conhecimento, né, de vendas, ele não vai conseguir sobreviver. Então as vendas, do meu ponto de vista, ela é a base de tudo. Né? Se você não vender, você não sobrevive, você não tem dinheiro, não tem caixa. E aí depois entram as outras bases da empresa, né? Como a área técnica, como a área de organização, como a área de gestão, enfim. Mas existe sim a base para o crescimento.
A grande questão é que muitas vezes nós não nos preocupamos muito com o processo de venda. A gente age muito pelo impulso, né? Pelo ali, não, pela automatização. E aí, né, a partir do momento o ser humano ele tem uma tendência a entrar na zona de conforto muito rápido. E aí, naturalmente, o que acontece? Quando você começa a vender minimamente, consigo pagar minhas contas, então já está tranquilo, né? E aí a gente entra na zona de conforto. Agora, desestabilizou todo mundo. Então, qual que é o grande segredo para começar a vender? Primeiro, entender que precisamos de um processo de vendas. Segundo, quem não prospecta não vende. Isso é algo que eu já falo há anos, dentro dos estúdios físicos e não muda no digital também, né? Se eu não estou todo mês investindo em leads, investindo em prospects, eu não vendo. Entendeu? O atendimento, o marketing, né? Ele só vai chamar atenção para o processo de vendas. Então, se você coloca no teu Instagram, se você coloca qualquer serviço que você possui ali dentro das suas redes sociais, ele só vai chegar para o cliente e chamar a atenção. Mesma coisa eu pegar, sei lá, uma peruca, colocar aqui e falar, oi gente, nossa, que louco é esse? Né? E aí você fala, presta atenção no que eu vou falar agora. E aí você começa o processo de atendimento. O grande problema é que muitas vezes a gente confunde vendas com atendimento, né? Marketing com vendas. E não são coisas totalmente diferentes. Então, o processo de vendas, de atendimento, ele é fundamental para a conversão. Então, para que nós possamos vender mais, mesmo em época de crise, o processo de atendimento, do que falar, do que não falar, quais são as objeções que precisa quebrar com o cliente, precisa ser realmente alinhado, né? Como eu estava falando, ontem eu estava falando com esse meu grupo e eles estão engateando também nessa parte digital, né? E aí eu tô mentoreando eles dentro desse processo. E alguns falam, nossa, mas eu fiz a postagem, não sei o que, e entrou 1, 2 pessoas do grupo, e agora que tô desanimado? Falei, gente, primeiro, entendam uma coisa. Isso significa que, se você está desesperado assim, significa que no offline você talvez nem fazia. Porque aqui nós estamos testando o processo de prospecção. E acontece muito, a gente abre um negócio e fica aguardando o cliente passar na rua, olhar, entrar, subir, ligar e fazer tudo. E a gente só simplesmente fala, então, é esse o preço, quer fechar ou não? Entendeu? Então, na realidade, agora vai exigir muito mais dos negócios nessa proatividade de caçar o cliente, nessa proatividade de chegar mais à frente e realmente poder captar o cliente, envolvê-lo dentro de uma conversa, né, que são as premissas dentro de uma venda e do marketing digital, que é atrair, engajar e ofertar para que realmente ali a venda aconteça, né? Então, todo esse cenário agora simplesmente, no meu ponto de vista, está sendo como um espelho das falhas que nós já tínhamos e muitas vezes nós não percebíamos. Qual que é o comportamento que temos que ter agora? É reverter isso, melhorar, não desistir, porque as pessoas elas não fracassam, elas desistem, né? Então, aquela famosa frase. Eu acho que esse momento é o momento realmente disso que você falou, de perceber os erros que a gente estava cometendo e daqui para frente não cometê-los novamente. Eu não sei se você viu, o Conrado Adolfo fez uma postagem esses dias e ele colocou assim, não é o coronavírus, não coloque a culpa no coronavírus, quem está falindo essa empresa é você e não o coronavírus. E aí o pessoal falou, que absurdo, você fala isso porque você é do online, não sei o quê. Só que se você faz um curso, por exemplo, eu fiz um curso no Sebrae, da parte financeira, né? Logo que eu comecei com o estúdio. E o que eles falam primeiro é, você precisa ter o dinheiro de 6 meses, caso aconteça alguma coisa. Então a primeira coisa que você tem que fazer, ganhou dinheiro, não é para gastar o dinheiro, não é seu. O dinheiro da empresa você guarda, você tem que ter aquele dinheiro durante 6 meses. Então é verdade, você começou em 1 mês, está acontecendo isso, né? Deu 1 mês agora praticamente. Então, 1 mês a pessoa está quebrando, a culpa realmente não é do corona. Eu vejo por mim também. Eu sempre falei, para que ficar 6 meses de dinheiro guardado? Aí eles falam ainda, mas se a rua precisar como é que é? De manutenção, fechar e os alunos não conseguem ter acesso, ou o prédio... Aí eu ficava, imagina, Rua Conselheiro Nébias, ninguém vai parar ali, né? Então você fica pensando nessas coisas e aí você não guarda o dinheiro. Fala, imagina, o que vai acontecer? Os exemplos que eles dão é assim absurdo.
E aí agora você vê, fala, ih, caramba, tudo que o Sebrae falou tinha sentido. Então, a daqui para frente é aprender com o erro, né? Não guardou, então toma ali agora e começa a guardar, né? Então, assim, as pessoas ficaram revoltadas, mas é verdade, é que a gente está num momento sensível, mas é verdade, a culpa é nossa mesmo, né? Infelizmente. Exato. E isso em tudo, né? Esse dia até, ontem estava falando com o pessoal, assisti um vídeo, acho que foi domingo, o Joel postou um vídeo que eu gostei muito, né? E ele falou, o Joel Moraes, né? O Joel J. E aí ele falou exatamente sobre isso. Ele falou assim, ó, é engraçado, né? Porque nós gostaríamos de mais tempo, né? A gente pedia mais tempo para nossa família e agora nós estamos trancados com a nossa família e a gente não quer ficar com a nossa família. Nós gostaríamos de comer melhor, né? Ficava reclamando, não tem que comer melhor e agora você tem tempo de fazer sua comida e você não faz. Né? Você queria ter tempo para poder estudar, fazer um curso novo, e agora você tem tempo e você não quer fazer, né? E aí ele falou uma frase que para mim assim marcou. Ele falou assim, na verdade, assim, os resultados que desejamos estão nas atitudes que nós não tomamos. Isso é real, né? É muito real isso. Então, às vezes a gente reclama, mas na verdade a culpa sempre é nossa. Nós sempre terceirizamos a culpa, né? Sim. E agora mais ainda. E no meu ponto de vista, eu penso justamente isso. Eu concordo que existe a solidariedade, mas uma coisa que eu falo para a Aline, a contribuição ela vai até um certo ponto. Se não fosse assim, o Facebook não cobraria para cobrar anúncios, né? Para gerar anúncios, porque era uma rede social, mas ele mostra para 4 a 6%. Quer mais? Paga, né? Então, eu acho que realmente é uma questão de ter esse entendimento, né? Eu acho que vai mudar todo um cenário, principalmente numa questão de reaprendizagem, né? Reaprendizagem em todos os âmbitos, né? Nós não temos ali uma cultura de guardar, porque nós não temos uma cultura de educação financeira vinda de berço, né? Nos Estados Unidos, as pessoas têm isso, é costume guardar, tanto porque lá eles não têm previdência social. Lá, se eles não fizerem isso, eles não conseguem se aposentar, não conseguem sobreviver na velhice. Então já existe essa cultura. Lógico, existe um cenário que vai sofrer economicamente gravemente dentro do nosso país. Sim, ontem eu estava falando com meu pai sobre isso, né? Principalmente pessoas que trabalham numa classe operária, eu estava conversando ontem com um rapaz, né, que ele é mestre de obras, e ele estava comentando que a construtora que ele trabalha, assim, está pensando em dar aquela licença sem vencimento, digamos assim, licença não remunerada, né, que são 30% do salário, porque não, assim, eles não têm condições de mandar todo mundo embora, não têm condições de mandar todo mundo de férias, e aí? Né? Então imagine um trabalhador que já vive ali, digamos assim, sobrevive, né, com o salário que ele possui, não tendo aquele salário, entende? Pode o cenário ficar pior? Pode, né? Mas o que nós temos que pensar nisso? Eu acho que este momento é o momento de você se reinventar. É você falar assim, eu vou sentar e vou chorar? Não, o que eu posso fazer de diferente? Né? Então hoje mesmo eu tenho pensado, se o mercado do Pilates parar, ninguém mais comprar nada, o que eu posso fazer? Para onde eu posso caminhar? Qual que é a outra função que eu tenho que fazer? Nem que você faça máscaras, né, para vender. Tem um monte de gente. Esses dias, aqui em Itanhaém mesmo, foi na quinta-feira, eu tive que ir na cidade, e aí tava uma fila, por incrível que pareça, enorme no banco. Eu passei na frente e um cara ali na fila do banco vendendo máscaras, né? Máscaras de R$5, máscara. Enfim, então tem pessoas hoje que estão começando a fazer comida para fora, porque os deliveries, né? Alguns já não estão conseguindo dar conta de tanta demanda que existe, né? Então é ter este pensamento. Existe dentro de uma máxima de quadrante de crescimento, seguinte, como que as pessoas que já são meus clientes. Então, se você já tem um negócio, independente que ele qual seja, as pessoas que são os meus clientes, quais são as novas necessidades que eles estão dentro dessa quarentena?
né? Então a gente tem que sair um pouco desse processo que nós fazemos, que nós entendemos, e procurar reaprender, e reaprender de uma maneira rápida. Eu acho que quem vai sobreviver e quem vai realmente conseguir lucrar é quem, primeiro, age, tem essa visão de procurar se reinventar, age rápido, porque também não adianta só ter a visão e ficar ali, ai, não, é verdade, ó, eu acho que seria legal fazer isso. Não, tem que agir, tem que ser para ontem, porque se você não fizer, vai vir pessoas que vão fazer e vão passar na tua frente, entende? E o terceiro é você poder ofertar uma solução. Né? Existem soluções? Existem. E cada vez vai acontecer ainda mais essas soluções. Né? Por exemplo, vou falar uma coisa que aconteceu aqui, passou na minha cabeça. Né? Por que não você não vender, sei lá, como não é, eu não quero falar, é um acompanhamento, né? Um acompanhamento de didática online para pessoas de terceira idade, né? Então assim, sei lá, cobra um valor barato, né? 40, 80 reais, dá ali 30 dias para ensinar a pessoa a mexer no celular dela. Entende? Existe, não sei se você já viu isso, mas existe um celular para idoso. Eu não vi. Nunca viu? Então, é muito engraçado esse comercial. Eu não me lembro o nome do comercial, mas eu vi uma vez eu tava na casa da minha sogra e minha cunhada falou: vem aqui ver esse celular. Tava passando no Polishop. É um celular, igual o celular normal, só que ele é totalmente diferente. Ele é tipo um celular para cego, sabe? Só que ele tem todas as funcionalidades, né? Você vai enviando para um lugar, para o outro, né? As teclas, né, são gigantescas, são grandes para quem não consegue enxergar direito, né? E aí ele não fala celular para terceira idade. É um nome totalmente chique lá, só que é um celular para terceira idade. E aí tem um senhorzinho e aí o próprio celular vai falando para ele, né? Faz isso daqui, se você quer fazer isso. Então assim, é uma solução dentro de uma necessidade, né, que nós temos. E antigamente tinha muito isso, né? Eu tenho um tio que tinha uma escola de informática e tinha muito idoso, né, muitos idosos que iam fazer aulas de informática porque queriam aprender ali, mexer no computador, queriam entender, porque tinha netos, né, que estavam ali, e aí eles queriam não ser, digamos assim, tapados, né, no sentido de que não, eu preciso minimamente entender o que eles estão fazendo ali na frente do computador. E iam fazer as aulas, enfim. E agora, por que não voltar com isso? E voltar cada vez mais forte porque tem uma necessidade. E muitos, eu vou te falar, muitos pagariam por esse serviço. Muitos pagariam por esse serviço, entende? Então é entender que haverá uma necessidade dentro desse mundo tecnológico e como que a gente pode se adaptar à nossa realidade, ao nosso serviço, a esse mundo tecnológico e ofertar isso. Entenda, o poder de compra ainda vai existir, não vai acabar 100%, a diferença é que ele vai ser mais seletivo dentro de novas necessidades, né? Tem uma das pessoas que faz parte do meu grupo de negócio que o esposo dela, ele tem um aplicativo de mercado, né? E agora, assim, ele está explodindo, né? Por quê? Os mercados, antes ele já tinha isso, né? Tinha vários mercados, mas agora a demanda se aumentou, sei lá, quadruplicou a demanda. Por quê? Agora os mercados, todo mundo quer ir para o app, todo mundo quer ser digital, né? Isso a gente está falando de mercado. Então, quantos serviços que existem e ainda precisam dessa parte tecnológica, né? Sim. Então, assim, abriu uma oportunidade. E eu vou falar para você, o cenário digital, quem não se preparar e quem se preparar vai ganhar muito, mas muito dinheiro. Por quê? Vamos citar um caso bem simples. Posso citar? Você quer falar alguma coisa? Claro, não, eu queria falar que eu acho que as pessoas só precisam de uma coisa, quebrar aquela crença de tipo assim, mas eu vou vender agora nesse caos, parece que eu tô querendo ganhar dinheiro à custa dos outros, mas não é uma questão de sobrevivência nesse momento, queira ou não, todo mundo tá precisando, então todo mundo que tem algo físico tá passando para a parte digital, isso não é querer ganhar vantagem em cima de alguém, isso não é querer, teve gente que falou assim, mas eu vou cobrar por isso, né? Você precisa, se você está trabalhando, se você está
está oferecendo serviço, você tem que cobrar, assim, por isso. E é claro, assim, não é fazer algo simplesmente por fazer e fazer de qualquer jeito para ganhar dinheiro. Isso é tirar vantagem dos outros. Agora, se você realmente oferecer algo, um serviço de qualidade, algo que seja realmente útil para as pessoas, né? Que seja feito com amor, com dedicação, isso não é ganhar, né? Não é querer tirar vantagem de ninguém. Isso é questão de sobrevivência. É você migrar do presencial para o físico. Então, eu ouço muita gente que está colocando esse bloqueio na própria cabeça. Ah, mas como eu vou colocar isso online? Imagina, eu vou ganhar dinheiro das pessoas, eles não vão querer continuar comigo depois que tudo isso acabar. Gente, menos, né? Então, vamos pensar que a gente realmente está migrando do presencial para o online. Isso não é tirar vantagem, isso não é querer cobrar de ninguém. A não ser que você coloque um preço absurdo, não ofereça nada de interessante realmente, que você venda algo, entregue outra coisa, né, que seja bem menos do que o que você está vendendo, enfim. Então, acho que as pessoas têm que acabar com esse bloqueio de que estão tirando vantagem. Isso não tem a ver, tá? Exato. Esses dias eu ouvi uma frase, que é uma frase do filme do Coringa, que fala assim: se você faz algo bem feito, cobre por isso. Né? Então, assim, eu acredito muito nisso. No meu ponto de vista, as pessoas não valorizam o que é de graça. Eu já testei isso várias vezes. As pessoas, elas não valorizam o que é de graça. Então, agora mesmo, né? Você pode ver o tanto, né, de cursos que está gratuito aí, né? Então, acho que, sei lá, 50% do marketing digital deixou o curso gratuito durante 30 dias. Quem está fazendo esses cursos? Eu não vejo muita gente fazendo, né? Então, assim, cursos bons, cursos que custam R$ 1.000, custam, sei lá, não sei quantos reais. Então, assim, e as pessoas não estão fazendo. Então, na realidade, eu acho que essa questão, Dani, é um medo de vender, porque na crença do brasileiro, o Rony Meisler, né, da Reserva, ele fala muito isso, que infelizmente a profissão vendedor, ela é um subemprego no Brasil. As pessoas, elas falam o seguinte: então, não tenho o que fazer, eu vou ser vendedor, né? Então, elas pegam e falam assim: não, eu só tô aqui por um tempo, né? Elas não têm o orgulho de bater no peito e falar: não, eu sou vendedor e eu vendo pra caramba, né? Então, e quem tem esse orgulho é o que ganha mais dinheiro. Na verdade, vendedores é o que ganham mais dinheiro. E eu falo, eu sou vendedor e vendedor com muito orgulho, porque eu ganho dinheiro pra caramba, entendeu? Então, assim, o importante é você entender como vender, e é isso que você falou. Você não pode vender uma coisa que você não entrega. Agora, se você tem uma solução para um determinado caso, você precisa vender. Né? Então, se você não vender, no meu ponto de vista, desculpa, eu acho que é um desrespeito a você mesmo, porque você pagou por isso, né? Você pagou para ter aquele conhecimento. Eu e você, nós sabemos o quanto nós investimos em conhecimento, né? E às vezes as pessoas acham, não, só isso daqui, não. Gente, eu investi mais de R$ 100.000 em conhecimento no marketing digital e eu vou entregar isso daí, uma solução que, né, tem uma moça que fez o nosso curso. Em 5 dias ela fechou uma turma de 6 pessoas no online. Ela estava abismada, falou: gente, nem no presencial eu conseguia fazer isso. Agora, no quarentena, eu estou vendendo. Então, assim, é uma solução para as pessoas. Agora, eu vou entregar isso de uma maneira gratuita, né? Eu acho que, primeiro, uma coisa é você cobrar barato, que é, por exemplo, uma solução como essa, em outra época, eu cobraria um valor muito mais caro. Agora não, eu estou fazendo, digamos assim, a preço de custo para as pessoas realmente adquirirem. Mas, e outra coisa é você entregar e falar: não, eu só vou entregar assim para o universo. No meu ponto de vista, eu acho que as pessoas não valorizam e não valorizam a sua autoridade, o seu tempo. Nós temos um tempo precioso e nós temos que cobrar por esse tempo. Uma das maiores coisas que eu aprendi com os grandes empresários é: o meu tempo é precioso e se eu estou doando o meu tempo, eu tenho que ter algum retorno. O pastor Thiago Brunet, ele fala muito isso, ele fala o seguinte: não existe almoço de graça. Né? A gente acha que existem as coisas de graça, mas não existe almoço de graça. Uma hora vai ter o retorno. Né? Então é importante a gente entender
este processo e trabalhar etapa a etapa. Então eu acho que essa barreira das pessoas não quererem vender agora porque não tem segurança daquilo que realmente elas entregam. Se você entrega uma solução, um serviço de qualidade e algo que realmente vai trabalhar uma experiência para a pessoa, naturalmente a pessoa ela vai comprar. Né? Ninguém e pode ter certeza que se você tiver uma barraca, duas barracas, uma que está dando, sei lá, uma maçã do amor gratuita e outra maçã do amor que cobre, pode ter certeza que as pessoas vão na que cobre. Entendeu? Então, por quê? As pessoas existem pessoas que só querem gratuito, sim, mas as pessoas que querem segurança vão querer uma coisa mais organizada, melhor, vão querer, as pessoas, elas querem isso, esse tipo de solução, né? Então, e no meu ponto de vista, eu acho que essa questão da falta de respeito com você mesmo, e também se você é um cliente, né? Pense comigo, se você é um cliente que só quer ficar consumindo coisas gratuitas, talvez no teu subconsciente, no teu inconsciente, você não vai conseguir ter o resultado ou o sucesso que você quer, porque as pessoas também não vão valorizar o teu trabalho, né? Então eu penso muito também sobre isso. E só voltando àquela questão que eu estava comentando de ganhar muito dinheiro, né? Eu acho que em pouquíssimo tempo isso vai acontecer. Quem tiver envolvido no digital, quem tiver envolvido dentro desse processo, vamos pegar um exemplo, caso aconteça, né? Em outros países já estão acontecendo isso. As crianças não voltarem mais para as escolas, né? Todo mundo ter que ficar em homeschool. Então, como que vai ser esse aprendizado? E todo mundo vai ter que se reinventar, né? E dentro disso, os profissionais que estiverem minimamente preparados ou sabendo de tecnologia vai ter muita oportunidade. Muita oportunidade de colocar ali o conhecimento, porque no marketing digital ou no digital realmente ainda não tem uma demanda qualificada, né, dentro desse processo. E com certeza as pessoas precisaram disso, é uma grande questão de se pensar, né? Então eu acho que existem oportunidades sim, né? Nós temos que entender que, como eu falei há um tempo atrás, as crises elas sempre existiram. Ela sempre existe crise, né? Eu acho que o gerenciamento interno da crise é que faz a diferença neste momento, né? Como que a gente reage àquela situação. E aí o nosso comportamento sempre vai determinar as nossas ações. Se você não tem um controle emocional, uma inteligência emocional para você saber lidar com o teu ego e com a reação perante uma pressão, naturalmente a gente não consegue ir para um próximo passo e ter uma mentalidade de saída, né? Qual é a saída que eu posso trabalhar? Para onde que eu posso caminhar? Então, quando nós temos pensarmos friamente, né? E aí é legal quando você se coloca no lugar do outro e aí você fala o seguinte, não, talvez ele está me atacando não por uma questão de conteúdo, na verdade, que eu sou, né, mas sim um conteúdo projetivo, porque a partir do momento que você fere, né, outra pessoa, e aí Freud fala isso, todo julgamento é uma projeção de quem você na verdade é ou gostaria de ser. Na realidade você entende que às vezes a pessoa faz não porque ela quer, mas porque ela não quer. E aí dentro disso você consegue ter uma maturidade de pensar, opa, eu posso ter uma solução. Qual é a solução que eu poderia dentro dessa situação? E naturalmente conseguir ter uma maturidade para ideias novas. Porque isso é muito claro. Pô, Hudson, o que isso tem a ver com vendas? Tudo. Porque hoje, como você falou, todo mundo está sensível, né? Você não pode falar nada ou falar alguma coisa nas redes sociais e todo mundo... né? É verdade. E aí o que acontece? Se você não tem uma maturidade, das vezes a pessoa tá te atacando, tá falando, né? Várias pessoas já às vezes chegam e falam, nossa, não acredito, não sei o que, isso, blá, blá. Não, cara, às vezes a pessoa tá tão desesperada com as coisas que estão acontecendo com ela que o meio de defesa dela é atacar. Então ela não está falando para mim, ela está falando para ela mesmo. Então eu tenho que entender quem eu sou, a minha segurança, né? Quem eu sou? Eu sou um vendedor, eu sou uma pessoa que tem prosperidade na minha vida, atraio prosperidade e naturalmente eu vou conseguir se reinventar. A partir do momento que nós começamos toda essa questão da crise, e eu vou falar para você assim com muita sinceridade, eu fiquei mal.
Eu fiquei mal quando começou. Na semana que começou, que falou logo em seguida da imersão, nós fizemos um evento maravilhoso aqui, né, em Itanhaém. Na segunda-feira eu peguei todos os equipamentos, levei para o espaço, né, onde eu estava ali alugado. E tava assim, tudo um sonho, né? Nossa, vou abrir um estúdio maravilhoso, olha daqui, a gente fizemos stories, né, um monte de coisa, blá. Já fomos em um apartamento, tudo mobiliado, apartamento assim, no sonho. Dava para ver o prédio do estúdio da minha sacada, da sacada, né? Gente, a minha casa estava alugada aqui em Itanhaém, né? Praticamente estava alugada. Enfim, tava tudo correndo muito bem. E aí, em 2 dias, tudo fez assim, ó. Virou de água de cabeça para baixo, né? Verdade. E aí eu fiquei mal. Eu falei, não, cara. Aí eu parei. Eu fiquei uns 4 dias assim, parado. Não, preciso. E aí é legal quando você se conhece, né? Aonde você se reenergiza, né? Aonde que você busca as suas forças, né? Então eu primeiro busco em Deus e depois na minha família. Então eu fiquei com a minha família, procurei entender, deixei a água rolar, ver o que as pessoas estavam falando, que eu sou um cara que analiso muito, e deixei o mercado rolar. O que aconteceu? Rapidamente falei, opa, o mercado vai precisar dessa solução. Né? E aí chamei minha equipe e falei, pessoal, seguinte. E aí eu falei para eles essa frase, e é uma coisa que eu falo todos os dias para mim, ó. Nas adversidades uns desistem, outros batem recordes, que é uma frase do Ayrton Senna. E eu falei para mim, falei para minha esposa, falei para minha equipe, falei, gente, aí nós vamos bater todos os nossos recordes nessa época de quarentena. Nós vamos bater nossos recordes, vamos bater nosso recorde. E de verdade, nós temos batido os nossos recordes em tudo. Em vendas, em entrega, em conteúdo, em agilidade, né? Então, agora, isso é porque eu sou o cara? Isso porque... Não, porque simplesmente eu tomei uma decisão de que eu não ia ficar chorando, mas eu ia realmente bater os meus recordes, né? Eu ia me superar. Então, é tudo uma questão de entender qual que é a nossa mentalidade e como que a gente pode trabalhar em cima disso. Eu acho que a venda, ela é um processo e nós temos agora que entender qual que é a necessidade dessa população e parar de ficar pensando, eu só sei fazer pilates, eu só sei fazer unha, eu só sei fazer coxinha. Tá, dá para fazer coxinha nessa época? Dá para fazer pilates nessa época? Não dá? Vamos se reinventar. O que está acontecendo? O que nós precisamos ali trabalhar? Porque quem não fizer isso, infelizmente vai se entregar ao marasmo, a uma mentalidade negativa e pode se prejudicar até mesmo ter essa realmente assim, ter atitudes que talvez não pensaria, né? E atitudes que sejam ruins para a vida, mas tudo começa com uma tomada de decisão. Ou até ia te falar, assim, eu tava vendo, de estar entrando na internet, analisando algumas coisas, eu tenho visto, por exemplo, ontem mesmo tinha gente procurando, alguém ainda vende ovo de colher, não sei o quê. Então, assim, as pessoas verem isso e que ainda tem gente comprando, né? Teve uma outra pessoa que falou assim, vai ter uma mini festa aqui em casa, porque é só pra família, porque só tá a família ali, não vai vir ninguém de fora. Aonde eu consigo salgadinho? Então, às vezes, a pessoa não consegue sair. Mas se você está divulgando que você vende mini kits, não aqueles kits inteiros, e que você entrega no local, de repente, sei lá, um chazinho da tarde que faça e entregue, umas coisinhas assim diferentes nesse momento, porque a quantidade é menor, né? Não é aquela quantidade de festas anteriormente. Eu acho que se você começar a analisar o que as pessoas estão pedindo, vocês também começam a ter ideias do que eu posso estar vendendo, né? Ou como eu posso estar reinventando aquele meu trabalho. Essa parte, por exemplo, de artesãos também, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer comprar alguma coisa, mas não sabe aonde achar, né? Por quê? Porque as pessoas pararam de divulgar alguns trabalhos, porque acham que é só ali físico. Eu tenho uma loja, não é só artesã, mas eu tenho uma loja. Agora tá fechada. Tá fechada? Dá para ir, né, Hudson? Acho que a maioria das áreas dá para ir. O pessoal, a gente estava brincando com o Fê, o pessoal tá cortando o cabelo tudo errado. Então, assim, cadê as cabeleireiras colocando em ação aí, sei lá, de forma online? Olha, faz o seguinte, pega o cabelo assim, vai cortar assim, vai fazer assim. Olha, a sobrancelha se tira assim, olha, verifica. Ninguém vai fazer. Tem gente que tem muito medo que fala assim, mas se eu entregar isso, né, online, ensinar a pessoa a fazer, ela nunca mais vai contratar o meu serviço. Não é isso, é uma coisa de urgência.
né? Então eu falo assim, quando o pessoal, isso sempre falaram pra mim, nossa, Dani, você dá curso de Pilates, você tá formando pessoas que vão roubar os seus clientes. Eu falei, não, eu não tô fazendo isso. Então é a mesma coisa do cabeleireiro, você ensinar alguém a tirar a sobrancelha, a cortar um cabelo, a fazer um penteado na filha que tá em casa, vamos brincar de fazer penteado, pega a filha, um momento de você tá ali, né, e de repente faz umas vendas, ensina, dá para ensinar algumas coisas de graça também. Eu tenho feito live, você tem feito live de graça, né, para as pessoas também. Então assim, eu acho que é só uma forma de você precisa repensar as coisas, né? Então eu acho que é isso, ter calma, repensar. Às vezes a atitude que o Hudson tá tomando de gravar uma live, de fazer um curso, pode servir para uma área que não tem nada a ver com a área dele, mas que a pessoa pensa assim, caramba, eu podia estar fazendo isso para cabeleireiro, eu podia estar fazendo isso para, enfim. Eu acho que é nessas coisas, nessas postagens, você vê o que as pessoas estão procurando, que ali começam a surgir novas ideias, né, Hudson? Você que sabe melhor do que eu de marketing digital aí, o que você diz? Não, eu concordo. E aquilo que estava comentando, existem áreas ainda que nós nem exploramos, né? Lógico, eu acho que nada substitui o presencial, né? Existe sim o online é importante sim, mas a interação com as pessoas é insubstituível, né? E sempre terão as pessoas que querem, né? Na verdade, quem começa com online, ele vai querer o presencial também, né? Ele vai querer ali essa troca, ele vai querer o contato, ele vai querer ali saber, né? Pô, será que o Hudson, ele é alto, ele é baixo, ele é magro, ele é gordo, né? Como que é ali presencial essa pessoa, né? O abraçar, né? Então, sempre vai ter este contato. Mas hoje nós temos que repensar justamente dentro deste cenário e dentro deste processo. Então, o processo principal é entender como que eu posso adaptar isso à minha realidade e dentro dessa realidade fazer o negócio acontecer. O grande problema, Dani, é que as pessoas elas querem tudo pronto. Esse eu acho que é o problema da humanidade, né? Eu falo assim, tá bom, tudo bem, beleza. Então assim, eu vou fazer ovo, tá? Como que é que faz o ovo? Como que é? Não, cara, vai atrás, corre atrás. Né? Não deu certo, tá vendo? Não deu certo lá, eu tentei. Né? Então é uma coisa que eu falo pro pessoal, gente, não é para fazer para dar certo, é para fazer até dar certo. Né? Se eu fosse pensar nisso, eu teria desistido do marketing digital nos primeiros 6 meses que eu coloquei para rodar, né? Mas eu tô desde 2015, entendeu? Então, assim, tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo, tudo bem, mas vamos continuar. Aonde foram os nossos erros? O que nós podemos aprender? Quando você age mais rápido, você erra mais rápido para que você possa acertar mais rápido. Então, acho que essa é a grande premissa. Isso que você falou, haverão necessidades, né? E quando a pessoa faz isso, entrega, né? O que eu falei com relação ao gratuito, né? Não que você não deva fazer o gratuito, você tem que fazer o gratuito. Hoje mesmo eu vou fazer um treinamento gratuito de como vender pelo Instagram, né? Como transformar seguidores em clientes. Mas não só gratuito, né? Tem pessoas que só fazem gratuito. Não é isso. Mas assim, a partir do momento que você gera isso para a pessoa, você ensina a pessoa, gera uma reciprocidade. A pessoa fica grata a você. Fala, caramba, que legal, olha, a Dani me ensinou a fazer um penteado que eu uso aqui na minha filha. E aí, de repente, você pega e fala, gente, eu tenho aqui, sei lá, um livro um e-book de 10 penteados para crianças a R$ 9,90. A pessoa que viu aquele primeiro penteado falou, nossa, tem mais 9, então eu quero. Entende? Então isso gera uma reciprocidade. É que nem eu falo, tinha uma senhorinha, né, no meu estúdio, que ela ela chegava e falava assim, eu trouxe um negocinho pra vocês aqui, né? E ela ia lá e entregava um pãozinho de mel pra gente. Aí às vezes ela ia lá e entregava umas coxinhas, né? Então assim, ela sempre levava uma coisinha. E aí ela fazia bolos, coxinhas, um monte de coisa pra fora, né? Quando nós íamos pedir um bolo, adivinha quem a gente escolhia? Ela. Né? Porque nós ficávamos tão gratos assim, o que ela trazia ali pra gente. Chegava um determinado momento que falava, não, eu tenho que realmente entregar isso daqui, eu tenho que realmente trabalhar isso aí. Né? Eu tenho que estar ali com aquela pessoa. Então eu acho que essa é a grande questão. Para quem quer vender mais,
4 pontos são fundamentais. Primeiro, não parar a prospecção. Precisa prospectar sempre. Precisa caçar os clientes. Precisa entrar em contato. E hoje nós temos as redes sociais para isso. Você pode levar essas pessoas para um grupo de WhatsApp, entregar ali uma vez a semana um conteúdo, alguma coisa, né? Para essa pessoa, você precisa engajar, atrair, na verdade, essas pessoas, né? Engajar, ou seja, como que eu posso entregar uma solução e aí conhecer quais são as dores desses clientes, as necessidades dos clientes e depois ofertar. Então, essas 4 premissas, prospecção, atrair, engajar e ofertar, é fundamental, tá? O grande problema é que, às vezes, quando nós não vendemos, é porque com certeza a prospecção parou. A questão de que eu preciso de clientes, eu preciso de pessoas em potenciais clientes, e hoje no online é ainda maior essa necessidade do que no físico, porque no físico às vezes você tem uma loja, a pessoa passa na frente e olha. E a gente acredita que não tem que investir em divulgação, em publicidade, né? Se não fosse assim, as empresas não investiriam milhões em marketing e em publicidade, né? Então, para que você possa trabalhar e vender mais, é continuar prospectando, atrair, engajar e ofertar. Independente da área, né? E independente se é do digital também. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas você está falando só para o digital. Não, eu estou falando para qualquer área. Se você é um cabeleireiro, você precisa atrair pessoas, você precisa prospectar pessoas. Mas o grande problema é que, como eu falei no começo, nós sempre entramos na zona de conforto, né? E aí, quando você tem uma lista de clientes, não, mas eu tenho meus clientes fiéis. Tá, agora se esses clientes fiéis te abandonarem, aí você vai ficar chupando o dedo? É isso que eu estava conversando ontem com a Roseli, ela está até aqui, a gente estava falando sobre alguns erros de algumas empresas, enfim, nesse momento também, que acabam perdendo cliente, quem está ganhando são alguns professores, mas essa questão justamente das pessoas não fazerem essa parte aqui, né, de prospecção, de manterem aqueles alunos, acharem que eles vão ficar e não correr atrás de outros. E aí ela falou assim, bom, ele já perdeu 50% dos alunos, mas ele tá falando, 50% ainda dá. Ok, 50% até quando dá esses 50%? Não é? E aí até ia dar uma dica aí para as empresas, eu acho, né, Hudson, acho que você pode me ajudar nessa parte, assim, se você não quer perder o seu cliente para um professor, para um funcionário, então você tem que oferecer algo a mais. Então, assim, o que eu tenho visto é muitas academias, muitos estúdios, eu falo isso porque é algo que eu tenho mais proximidade. Muitos salões perdendo o cliente daquele salão porque o funcionário está entregando. Eu contrato uma aula, para que eu vou pagar aqui naquela aula se eu não estou usando o espaço daquele estúdio? Para que eu vou pagar para aquele estúdio se eu chego para o professor e falo quanto que eles te pagam por aluno? E aí eu pago direto para você. Então, se você não entregar algo diferente, algo a mais, a empresa vai acabar quebrando, porque o que ele faz, a que a empresa oferece de trabalho, às vezes é aquele espaço, hoje não precisa mais daquele espaço físico, nesse momento não está podendo, então um funcionário pode estar entregando, né? Enfim, então, eu não sei se você está com mais empresários aí do que eu tenho contato, não é bem por aí? Sim, eu acho que a entrega sempre é a organização. Aí que entra a organização, né? Eu acho que depois, e também essa questão da prospecção. Então, quando a pessoa pode até abandonar, só que beleza, e aí a retroalimentação daquela base, né? Ela vai ter, será? Né? Então, assim, entregar entregar o processo e a estrutura para essa pessoa, né? Então, qual que é a estrutura? Então, pode deixar que eu mando o link para você, pode deixar que a gente coloca na agenda, a gente faz esse controle, se a pessoa entra em contato, nós temos uma parte de consultoria, de consultor ali que atende você, eu posso entregar isso. Então, é realmente procurar se reinventar e trabalhar outras questões além do Pilates, né? Qual que é a necessidade que o meu cliente tem hoje? Ele tem uma necessidade de ter um cardápio ali de dicas de alimentação, então eu, como dono do negócio, eu vou entregar isso, né? Eu vou dar um bônus para a pessoa, eu vou entrar em contato, e agora é o momento do dono entrar em contato. Eu acho que se o dono não estiver próximo agora, ele vai perder de qualquer forma, né? E vai ser pior. Agora é o momento dele entrar em contato, chegar para os clientes e falar: oi, tudo bem? Aqui é o Hudson, sou da Rolf Pilates, queria saber se você está bem, né? Eu me preocupo com você, se você está sendo bem atendida pela professora tal, enfim.
esse simples contato, né, a pessoa já se sente importante. Você não vai gastar nem 5 minutos ali, às vezes, falando com Verdade. o cliente fala, nossa, uau, o dono entrou em contato comigo, né, que bacana. E aí, eu acho que essa sinergia, né, acaba aproximando ainda mais o cliente para que ele realmente se torne fiel. E cada vez E, mais a era da experiência vai ser mais forte agora neste momento, que as pessoas não querem mais comprar serviço ou produto, elas querem comprar a experiência de algo. É verdade. E eu acho que o cuidado de como vai entrar em contato também, né? Porque eu estava conversando com algumas pessoas ontem e eu ouvi falando assim que, por exemplo, estúdios de Pilates, academia, no desespero, acabam entrando em contato com o aluno falando, olha, a gente está esperando o seu pagamento porque a gente depende disso para pagar os funcionários. E aí você bota uma pressão em cima das pessoas que, primeiro, as pessoas sabem disso. Elas sabem que se você não pagar aquela academia, vai ter, né, problema com o emprego dos outros também. Mas eu acho que colocar essa pressão nesse momento é a pior coisa que tem, porque a partir do momento que você faz isso, o cliente fala assim, ele não está preocupado comigo, ele está preocupado em pagar as contas dele. Só, entendeu? E aí o aluno se sente, pô, peraí, né? Eu sei disso, mas Sim, e eu acho que assim, ó, nós já estamos nesse cenário aproximadamente quase uns 20 dias, né? Então, assim, quem não agiu rápido, né? Eu acho que agora vai ser muito mais difícil, né? Em todos os cenários. Pode ser que sim, mas quem não agiu rápido no sentido de que, não, ó, vamos migrar as pessoas para online, vamos continuar, principalmente na nossa área, né? De continuar os atendimentos normalmente, né? E isso é uma coisa que eu falava pro pessoal do meu grupo de negócio, eu falava, gente, qual que é a dificuldade de entender que agora você vai fazer a mesma coisa que você fazia presencial, mas no online, o cara na casa dele, você vai continuar. Não mudou nada. A única diferença é que o cara vai estar sim, na casa dele, né? Você vai dar exercícios para ele. Ah, mas ele não pagou por isso. Mas você não é porque você não quer entregar, é que tá uma determinação que você não pode ir pro estúdio, sim. né? Ô, Hudson, deixa eu só Enfim, cortar aqui rapidinho. Daqui a pouco a nossa conexão deve cair, tá? Por conta do. Vai dar uma hora. Se você puder voltar, pelo menos pra gente ver se alguém tem pergunta, se as pessoas puderem vamos voltar, voltar. se você aceitar, tá bom? Então, gente, se cair a conexão, fiquem aí, porque a gente volta pra tirar dúvidas aí de quem tenha. Pode Não, continuar. beleza, vamos voltar assim. Não, então eu acho que é por esse caminho, né? No sentido de quem demorou a tomar uma atitude vai ser muito difícil agora se reinventar. Então, dentro desse processo, a agilidade, né? Justamente isso que eu estava comentando ali, é você se reinventar e a agilidade de implementação é que vai fazer toda a diferença dentro desse cenário, né? Porque essa agilidade vai fazer com que realmente nós possamos ali se destacar e entender que agora, quem não entender do processo digital, a concorrência vai ser ainda mais forte. Porque se antes nós tínhamos uma concorrência local, né? Então, se eu tenho um salão, se eu tenho um restaurante, né? E aí fica naquela guerra, né? Mas eu cobro mais barato porque eu tenho um restaurante aqui ao lado que também cobra mais barato. Não, eu cobro mais barato porque eu tenho um salão ou estúdio de pilates, enfim. Agora no digital, no meu ponto de vista, é pior a concorrência. Por quê? Porque todo mundo está no digital, né? E na realidade eu posso competir para quem está em outro estado, né? Então, por exemplo, eu posso dar aulas, eu posso fazer campanhas ou trabalhar de uma forma online, de repente, para clientes que estão em São Paulo. Né? Então, eu quero clientes de São Paulo. Então, o estúdio que está lá em São Paulo, eu vou competir com ele, né? De maneira online. Então, a concorrência ela vai aumentar. Se nós não entendermos deste processo de como se reinventar, como funciona esse novo mundo, naturalmente a gente fica para trás, né? Nós vamos ficar para trás e não conseguir ali trabalhar dentro de um outro processo para o crescimento. Então, no meu ponto de vista, as vendas elas continuam, elas não pararam. É necessário sim vender, é necessário realmente ali trabalhar esse processo de eu preciso crescer, eu preciso ali me reinventar, né? E procurar entender quais são essas maiores necessidades dos clientes e procurar trabalhar essa necessidade maior ainda, né? E parar de pensar um pouquinho, eu só sei fazer isso, eu só vou fazer isso e acabou minha vida se eu não fizer isso.
né? Não, talvez surja uma outra oportunidade, uma outra coisa. Existem áreas que ainda estão engatinhando, né? Um exemplo, a nossa área mesmo, né? A área de exercícios online no Brasil ainda nem começou. Existem coisas que fora do Brasil assim são absurdamente maiores, grandiosas, né? Sim. Na parte Oi, Dani. Oi, realmente não tá aparecendo a imagem. Vamos seguir com a voz então, porque não sei o que tá acontecendo com. Pode ser alguma coisa do Instagram, viu? Porque eu Pode retornei ser. e aí eu vi que não tava aparecendo pra ninguém a live, então eu acho que o Instagram deve estar bugando de alguma forma aí. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, então beleza. Eu falei que deve estar muita gente fazendo um live agora. Pode ser. Eu não cheguei a ver se tinha bastante gente, mas pode ser. Deve aparecer daqui a pouco. Ele tá ali pensando, de repente ele retome aí. Pra Mas mim vamos nem lá. aparece. Mas pode perguntar, viu? Tá, ó, deixa eu te falar, eu queria que você desse um exemplo dessa parte aqui que você falou, né? Para prospectar, atrair, engajar e ofertar. Como que as pessoas podem dar um exemplo em alguma área aí que você queira, de como ela poderia estar prospectando e aí e seguindo as outras recomendações que você colocou. Você poderia dar um exemplo simples de qualquer área? Tá, você quer. Eu vou falar um exemplo do digital, tá? Que acho que Tá. fica mais fácil da gente poder exemplificar isso. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa não tenha ali um conhecimento profundo em marketing digital, ela pode prospectar através do Instagram, sim. Então, hoje, nós temos as hashtags, né? Aham. Então, uma das. É lógico, isso demora um pouco, é um pouco mais trabalhoso? Sim, é um pouco mais trabalhoso. Mas é semelhante a você entregar panfleto, né? Então é trabalhoso também. Então, qual que é a diferença? Que você está fazendo isso sentado, não gastando sua energia, né? Mas o mais importante é você entender o teu público-alvo e a necessidade dele, né? Então, por exemplo, Uhum. ele tem um público, meu público-alvo, ele tem uma determinada necessidade. Sim, ele tem uma determinada necessidade. Um exemplo, digamos que você seja um salão de beleza, né? E aí dentro desse salão de beleza, qual o teu público-alvo? O meu público-alvo são mães, né, de, sei lá, de 30 a 45 anos. Significa que eu não vou atender as outras idades? Não, você vai atender. Mas você precisa de uma comunicação, né? Você precisa ter clareza na sua comunicação para atrair aquele cliente. Assim, qual que é a necessidade, quais são as necessidades das minhas mães, né, que eu atendo ali para fazer cabelo? Ela tem uma necessidade, sei lá, de entender de como alimentar o bebê, sabe? Então, exemplo, Aham. a nutrição, né? E aí começar a buscar as hashtags dentro daquele público-alvo. Então, exemplo, tem uma hashtag que eu gosto bastante que chama maternidade real, né? Uhum. Então você coloca maternidade real, tá? Se é o teu público são mães, né? Ou terceira idade, é só você buscar lá. Coloca assim, terceira idade na hashtag em localizar, né? Tem a lupinha ali no Instagram, coloca a localizar e aí a pessoa vai procurar maternidade real. Ali vai começar a aparecer algumas pessoas, né, dentro ali desse aspecto que você pode agregar, e aí você vai ter que entrar em contato com essas pessoas por mensagens, para que essa pessoa possa entrar num grupo, para que você possa mandar algum material interessante que chame a atenção dessa pessoa, né? Então você está chamando a atenção dela. E aí, naturalmente, quando você envia esse material, se ela autorizar, você está engajando ela para depois ofertar alguma coisa. Então essa é a primeira forma. Uma outra forma, no próprio Instagram, na lupinha, tem a parte de localização. Então, exemplo, é você entender aonde o teu público-alvo está. Nós chamamos isso de ninhos de prospects. Então, exemplo, o meu público-alvo, quem corta aqui no meu salão, vou falar, por exemplo, na minha cunhada, ela tem um salão de beleza e tem muitos clientes que são mães
de filhos que estudam no Colégio Coque, né? No Colégio Coque de Cubatão. E aí ali você vai colocar na localização Coque Cubatão. E aí vai ter um monte, né, de postagem, pessoas marcando Coque Cubatão. Você vai entrar em cada postagem e identificar o perfil da pessoa se tem a ver com o teu público-alvo. E aí você vai começar ali, e a mesma coisa, entre em contato na mensagem, né, envia um material de conteúdo para essa pessoa e aí fazer essa prospecção, né? Então essa é uma das formas de você começar a prospectar, atrair e engajar no online, entendeu? Perfeito. Bem legal, Não não entendo, conhecia isso. não entendo do Instagram, né? Ou não entendo do Instagram, eu quero fazer isso de uma outra maneira. Você pode fazer isso através. Porque assim, hoje é muito difícil eu falar hoje do mundo físico, né? Do mundo offline, porque a gente não pode utilizar, né? Mas no mundo offline, assim como eu ensino dentro do curso de Pilates, você pode fazer parcerias que são prospecções, né? Você pode fazer panfletagem, você pode diversificar as suas fontes de prospecções para atrair essas pessoas, engajar através de uma aula, de um dia de maquiagem, alguma coisa nesse sentido, né? Para que as pessoas possam depois comprar de você. Ou você pode fazer isso também, por exemplo, pegar a base de ex-clientes, de clientes que possui, de amigos, né? A base de amigos, gente, vai ali e faz às vezes um evento online. Eu quero fazer uma, uma live, né, sobre como fazer marmita, né? E aí você ensina a pessoa a fazer marmita ali, uma comida simples, e depois você fala, ó, se você quiser essa marmita na sua casa, eu vou deixar aqui o meu número do WhatsApp, e aí entra em contato com a gente, ou clica na bio, entra em contato ali com a gente, que eu entrego na sua casa se você é da cidade tal, entendeu? Então, Legal. assim, essas são algumas Ô, formas de se reinventar, né? essa dica que você deu da marmita seria até interessante nessa parte de comida. Algumas pessoas estão com medo da higiene, né? Se as pessoas estão tomando o devido cuidado, de repente filmar esse processo deles fazendo a marmita com luva, com máscara, para que as pessoas vejam que é algo que está sendo cuidado da higiene, que está sendo, Tá. né, que não tem algum perigo. Uma simples filmagem desse tipo, né, em publicação, eu acho que já deve ajudar bastante. Sim, tem uma pizzaria aqui em Itanhaém que eu achei muito fantástico assim que eles fizeram. Eles colocaram nos stories e no status deles, assim, a forma como você deve. Eles fizeram justamente isso, né? Eles falaram assim, né, de um videozinho falando, ó, nós agimos assim, assim, assado, tal, nossos produtos são higienizados. E aí, como que deveria ser o seu comportamento quando a comida e o motoboy chegar? Então é muito Ah, legal. E ele falou assim, ó, mantenha-se distância do motoboy, né? Ele vai entregar para você, ele estará com máscaras e tudo mais. Aí ele fala, eu achei bem legal, ele falou, ó, quando você chegar na sua casa, não coloque a comida, a pizza em cima da mesa, coloque em cima de um balcão, né? Para que depois você possa higienizar esse balcão. A embalagem, quando você tirar a tampa, não coloque, né, em cima de alguma coisa que esteja próxima à comida, se possível, retire a embalagem e já jogue fora. Assim, são dicasinhas que eu falei, ah, caramba, que legal, sabe? E coisas que você nem percebe, né? Porque a gente, que chegou a legal. pizza, gente, você coloca lá em cima da mesa, né? Mas, pô, né? Às vezes o motoboy tá entregando o dia inteiro, não lavou a mão, fez nada, né? E assim, e são coisas que, na verdade, nós já deveríamos ter isso como cultura, né? E aí precisou Sim. de um vírus como esse para que a gente venha ter essa cultura mais forte na parte da higienização, né? Não, verdade, bem legal, bem interessante. Tá vendo? Dá para fazer de várias formas, né? Eu acho que aproveitar a internet nesse momento para ver o que as pessoas estão fazendo em diferentes áreas vai ajudar a gente a melhorar o nosso negócio, né? De repente surgem ideias a partir dali, né? Sei lá, o Hudson tá fazendo encontros explicando, sei lá, como vender mais. Aí a pessoa fala assim: "Ah, eu faço scrapbook, artesanato, alguma coisa". Poxa, então eu posso de repente
reunir as pessoas num grupo, como você disse, e começar a dali fazer, enfim, ensinar algumas pessoas, e as pessoas viram, tentaram fazer em casa, viram que não vai ser fácil, né? E aí, poxa, eu gostei do trabalho dela, eu vou pedir, vou fazer uma encomenda, entendeu? Por quê? Porque viu que é trabalhoso, porque acho que isso ajuda também, né? Às vezes a gente não dá valor àquela coisa artesanal, fala, nossa, mas é caro. Aí tem uma live de como fazer, você tenta fazer e não sai legal. Aí você fala, É. realmente eu tenho que valorizar o trabalho daquela pessoa, né? Eu acho que isso pode ajudar também. Não, com certeza, né? Acelerar o processo e entender a necessidade. Mas eu acredito que dentro desse cenário, né, existem muitas oportunidades, né? Na área infantil, então, hoje nem se fala, né? Eu acho que quem começar a fazer alguma coisa nesse sentido vai se destacar, né? É, então, por exemplo, o berçário, né, que minha filha fica aqui em Itanhaém, é um berçário, gente. Eu nem sei se esse berçário vai voltar esse ano, né? Porque, por exemplo, mesmo que volte, eu não vou enviar minha filha, né? E eu acho que é esse o pensamento da maioria das mães. Só que eles estão começando a fazer atividades online. Então, todos os dias eles postam, sabe, alguma coisa. Então, assim, agora hoje é o tio da música, né? E aí a gente Ah, coloca pra minha filha ver, ela fala, nossa, é o tio, tal, isso aqui. E aí ele canta, né? E aí ela quer cantar também. Então isso é bacana, sabe? Eu acho que essa reinvenção, né, digital, eu acho que esse processo sair um pouco fora ali das quatro paredes, né, em todos os sentidos, para que realmente as coisas venham a acontecer e entender que esse é o futuro. Acho que como eu falei no começo, nós antecipamos 5 anos e, na verdade, eu acredito que daqui a 10 anos, né, vai ser ainda um mundo ainda mais tecnológico, porque vamos pegar, por exemplo, o meu sobrinho, que hoje tem 10 anos, que fica ali, sabe, muito tempo na frente do celular, tudo ele é tecnológico, ele, né, e tudo muito rápido, tudo muito para ontem, e a atenção dispersa rápido também. Então, essa geração, né, eu fico observando muito o comportamento deles, e eu fico pensando, como que eu vou poder despertar o interesse dessa geração daqui a nem 10 anos, daqui a 7, 5, 8 anos, quando o poder de compra vai estar na mão deles, né? Como que a gente vai é, conseguir, como que eu vou conseguir fazer isso, né? E se não perfeito. for digital, gente, não vai ser de outro jeito, não vai ser, porque e aí eu falo em todos os âmbitos, né? Esses dias eu estava conversando com uma outra pessoa, daqui a um tempo, os jogadores de futebol, no meu ponto de vista, o que hoje os jogadores, o passe dos jogadores de futebol vale, serão jogadores de videogame, né? Isso já é uma tendência É, e o esportes está aí, né? Daqui a pouco o pessoal não vai sim, ser mais essa questão de ali, não, o jogador de futebol vale milhões, não, o jogador de videogame vale milhões, né? Enfim, tá então mudando. nós temos que entender isso. Esse momento é um momento de quebra de crença mesmo, porque muita gente falando, online não dá certo, esse negócio de online não dá certo. Aí agora a gente tem a necessidade de ou ser sobrevivência, ou é online ou não é. Ou você não faz É. nada, ou você não trabalha, ou você não ganha dinheiro. Enfim, então várias pessoas falando, nossa, eu achava que não dava certo online, e não é que dá. E a próprio aluno, né? Os meus alunos, eles falam, hoje, essa semana eu tô dando aula para eles, e aí eu tô modificando, em vez de dar o Pilates aparelho, eu pego exercícios que seriam do aparelho e coloco com aparelhos que a gente tem dentro de casa. Então eu falei Uhum. para eles, olha, hoje tem dois objetos, um vai ser o reformer e o outro vai ser o barrel. Então eles, como assim? Aí quando eles fizeram, eles, nossa, não é que dá para fazer? Então assim, eram coisas que às vezes a gente fica, imagina, né? Pilates em casa, não vai dar certo. E aí você começa a se reinventar. Claro que você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que pensar como que eu faria aquilo daquele jeito. Dá trabalho, claro que dá, mas é possível. E eu acho que isso é o principal, é possível, né? Com certeza, a partir do momento que você acredita em algo, ele se torna real, né? Se você não acredita que pode, nada vai acontecer. É aquilo que eu falei no começo da live, que nas adversidades uns desistem, outros batem recordes. É uma decisão sua, né? Ou você vai Sim. desistir ou você vai bater o seu recorde. Então, a partir do momento que você levanta todos os dias e fala, não, eu vou bater meu recorde nessa quarentena em todos os sentidos, né? Acho que tudo muda.
Eu tenho até dar um exemplo aqui, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas restaurante não dá. Eu tenho uma amiga que trabalha, ela é chefe de cozinha, né? Chefe da parte de doces, enfim, e subchefe da parte de salgados. E eu tava falando com a irmã dela ontem. Eu falei, ah, e aí, como que tá ela? Porque ela não conseguiu fazer aula ontem, que ela teve uma urgência no restaurante, teve que ir pro restaurante. Aí eu falei, mas e como que tá, né, esse processo e tal? Aí a irmã falou, nossa, eles estão vendendo bastante, até mais do que eles imaginavam. Então é isso, é quebrar, porque às vezes é na nossa cabeça, a gente pensa assim, ah, não vai dar certo, e a gente não faz, desiste como você falou. E aí quando você coloca isso realmente, você falou, né, da ação, não adianta pensar e não colocar em ação. Quando você coloca em ação, você pode ser surpreendido, né? Provavelmente você vai ser surpreendido para algo bom. Não, com certeza, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Bom, eu vou abrir para perguntas aqui, gente. Se tiverem perguntas, o pessoal ficou mais quietinho. Uma das únicas perguntas que eu tinha visto na outra foi: ah, mas como guardar dinheiro nesse período? Quando eu falei que a culpa é nossa por não guardar. Eu acho que é o que o Hudson começou a live falando: organização, né, Hudson? Sim. Eu acredito que é quebrar essa crença. Infelizmente, assim, nós vamos sofrer por não termos aprendido antes. Sim, vamos sofrer. Porque hoje o brasileiro, a maioria, né, da população, ela trabalha para sobreviver, né? Só que a partir do momento, assim, eu acho que são perguntas que hoje, as perguntas que hoje nós estamos fazendo, são perguntas que deveríamos ter feito a todos os meses, né? Pô, será que eu preciso comprar isso mesmo? Né? Eu conheço pessoas que ganham um pouco, né? E, cara, assim, eu não vou falar. E tem um exemplo: o celular 10 vezes mais caro que o meu, entendeu? Assim, eu ganho Exatamente. super bem, mas, cara, eu olho assim e falei, cara, será que aquela pessoa precisa daquele celular, né? Ou é uma necessidade de preencher algo vazio que talvez é mais profundo, né? Aí eu viajo um pouco na maionese, mas assim, mas é real, né? A gente quer suprir com coisas aquilo que na realidade nós não conseguimos alcançar, né? Então, eu acho que hoje, se nós tivéssemos esse cuidado há muito tempo atrás, eu tenho certeza que muitos estariam com um fundo de reserva e podendo, né, hoje, lógico, ficar preocupado, mas não desesperado, né? Eu acho que é muito assim, você olha, vai, por exemplo, eu vou falar por mim, tá? Eu guardo dinheiro lá na poupança do estúdio, não sei o que e tal. Aí, tipo, tinha um dinheiro, falei, ah, eu preciso comprar um ar-condicionado novo. Ah, vou pegar daquele dinheiro lá, né? Se eu não tivesse mexido naquele dinheiro, hoje eu tenho ainda uma reserva pequena, mas eu falo, se eu não tivesse mexido antes, eu estaria com o dinheiro certo, mas a gente olha aquele dinheiro que está guardado e fala, ah, acho que dá para usar. E aí a gente desvia o foco, que era para Vou dar deixar um destino, guardado, né? a gente acaba utilizando para outras coisas. Ah, tem dinheiro ali sobrando, né? E aí você fala, putz, entendeu? Hoje eu penso, eu falo, nossa, eu fiz cagada. Mas eu acho que é uma forma da gente aprender, né? A gente ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. E ultimamente a gente está aprendendo muito pela dor, né? Verdade, verdade. Ó, teve uma pergunta aqui, Woody. Gostaria de saber sobre a rotina. As pessoas estão muito sem rotina, mas você quer é de Pilates aqui, Woody. Eu acho que ela deve estar falando em relação a vendas, como vender, sendo que as pessoas estão fora da rotina. Seria isso? Não, eu acho que é a questão da rotina de modo geral mesmo, Geral. assim, é, eu concordo, né, plenamente com ela, e isso, na verdade, é uma das coisas que eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, né, é, porque, assim, é, bagunçou e, na verdade, inclusive, nós estamos realmente conversando, essa semana a gente começou a conversar um pouco mais forte sobre isso, porque o que estava acontecendo, né, todo mundo tinha uma rotina. Ó, tal horário, criança vai para a escola, eu vou para o trabalho, tal horário nós voltamos, jantamos, assistimos televisão e vamos dormir. Né? Assim, basicamente, lógico, uns são diferentes que outros, mas vamos colocar no modo geral, né? Hoje mudou, assim, bagunçou toda a rotina. A criança não vai para a escola, a criança fica em casa, né? Talvez a pessoa não vá mais trabalhar no escritório físico, ela vai ter que trabalhar em casa. E aí, como conciliar tudo isso, né? Como misturar tudo isso, né? Eu acho que dentro desse processo,
Eu acho que a primeira questão é sentar e todo mundo entrar em acordo no ambiente familiar, né? Eu acho que tem que ter primeiro uma organização da família. Então, assim, ó, tudo bem, tal horário, né? Eu tava conversando com a minha esposa sobre isso, porque agora talvez esteja caindo a ficha para alguns de que as coisas não vão voltar, porque nós estávamos muito nessa ainda, né? Ah, não, daqui a pouco volta as escolas, daqui a pouco volta tal coisa. Ah, não, daqui. E agora já está começando a cair a ficha que, gente, talvez não vai voltar, talvez vai demorar para voltar, né? E aí, qual a rotina que a gente vai ter? Né? Então, eu acho que é sentar e estabelecer uma rotina mesmo, sabe? Ó, tal horário, nós vamos trabalhar ali com um exemplo, vou falar da minha casa, né? Ó, de manhã a Laura vai. De manhã a Laura vai ler, depois ela vai, sei lá, brincar, depois ela vai tomar banho, depois ela vai almoçar, aí depois ela vai assistir televisão, né? Porque assim, nós temos muito isso de ela não ficar talvez o dia inteiro ali na televisão, né? O Hudson ele tem que chegar em casa até tal horário, porque é naquele horário ele vai ficar com a Laura, e aí depois a Aline vai trabalhar de um outro jeito, entendeu? Vai trabalhar nas coisas. Então, assim, eu acho que existe essa organização, é sentar e procurar trabalhar isso. E, assim, se o seu cliente está com essa necessidade, eu acho que talvez aquilo que eu falei, né? Você enxergar as novas necessidades dos seus clientes atuais. Então, assim, por que não, né? A Aline está colocando, ler e cantar. Ler Assim, cantar. por que não você não criar, né, uma rotinazinha de exemplo e entregar um PDF para o cliente, né? Falar, ó, pessoal, aqui é uma ideia de rotinas para você fazer em casa. Né? Senta com a equipe e entrega isso. Eu acho que isso é uma solução que a gente pode trabalhar, né? Sim, ajudar os clientes nesse momento, né? Eu fiz uma live com uma psicóloga e ela falou muito sobre organização e ela deu várias dicas. Então, eu acho que essas dicas são interessantes, que nem você falou mesmo, de organizar as coisas dentro de casa, entrar no acordo, porque hoje o marido e a esposa fazem home office e a criança não tem para onde ir, então realmente tem que ter essa organização entre, olha, eu fico com a criança de manhã, você fica à tarde. E eu acho que tem que ter o respeito, né? Porque teve Isso. aluna que falou assim: ah, eu não consigo fazer exercício, não aluna minha, tá? Aluna de uma aluna minha. Ela falou assim: ah, eu não consigo fazer exercício em tal horário, ou não consigo, tô conseguindo fazer exercício porque meu marido está trabalhando em home e eu não posso nem falar. Essa minha aluna falou: a minha aluna fala até baixinho para não atrapalhar. Então eu acho que assim, também tem um equilíbrio. Então só uma pessoa vai fazer tudo e a outra não vai fazer nada. De repente você organizar o quarto para que você consiga fazer, um fica na sala, outro fique no quarto, mas que os dois possam fazer as coisas, senão uma pessoa fica parada dentro de casa sem fazer nada e o outro vai estar trabalhando o tempo todo. E aí é complicado, né? A pessoa surta ali sem fazer nada o dia todo. Então, E eu acho que assim, uma das coisas também que eu e a Aline nós conversamos bastante aí entrando nessa área de filhos, né? É, o filho ele não pode ser um peso para a sua vida, né? E eu acho que isso é muito legal, porque quando você pensa desse jeito, né? Eu vejo que existem, infelizmente, muitas mães, assim, eu sei que é difícil, não é fácil, eu sei que tem hora que a gente quer jogar o filho na parede, né? Brincando, assim, mas isso é real, né? Mas assim, por mais, aquela história, eu tava até conversando com o pessoal. Às vezes você tem vontade de jogar o filho na parede e quando ele dorme você fica olhando, nossa, que lindo, né? É totalmente ali, né, contra. Mas assim, são sentimentos reais e nós temos que entender que o filho ele faz parte da nossa vida, nós não temos que terceirizar essa responsabilidade, mas sim se adaptar a ela, né? E aí, se hoje está vendo essa necessidade de uma maneira geral, será que, né, uma pergunta que eu refaço isso, né? Será que nós não estamos transferindo a responsabilidade de cuidado, amor e zelo para um terceiro, para uma pessoa, para uma pessoa ali, para o professor, para a escola, que na verdade é algo que você deveria ter, né? Enfim, eu acho que tudo isso faz nós repensarmos no padrão de família e o padrão de família que nós desejamos e gostaríamos de ter, né? Eu acho que sim. isso faz muito sentido nesse momento. Eu acho que esse momento ele ele tem duas vias, né? Então assim, você pode aproveitar que tá todo mundo em casa
né? E se organizar e estar mais próximo da família, mas também tem aquela coisa de tipo a pessoa querer, então agora eu vou ficar em casa, então eu só vou estudar ou só vou trabalhar e não tá nem aí, não tem um tempo para curtir a família também. Então, assim, às vezes está mais, sei lá, atolado ou por medo, acaba se atolando mais no trabalho ou nos estudos, enfim, e acaba deixando a família que está ali na casa, todo mundo reunido. Agora não dá, agora eu não tenho tempo, agora eu não posso fazer, agora eu tenho que só. E aí eu falo, poxa, aproveita, se organiza, é isso que você está falando de organização. A família está ali, está dentro de casa, então organiza o seu tempo para o trabalho, mas para a família, porque senão não vai adiantar. Tem gente que coloca desculpa quando tá fora de casa. Que eu trabalho muito, porque lá na empresa, não sei o quê, tarará. Agora você tá na sua casa. Será que agora você não consegue se organizar melhor? É verdade, né? É de se pensar. Eu vejo que tem família que estão falando assim, a gente está se aproximando, e tem família que está falando a gente está se afastando, porque com a preocupação fica trancado no quarto o dia todo, trabalhando, 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 chega à noite, vai dormir, às vezes eu vou dormir e a pessoa está lá trabalhando, 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 e o dia todo, e já não sabe o que é sábado, o que é domingo, tá só lá enfurnado no quarto trabalhando. Então, será que aí não era um momento de repensar e eu estou errando, às vezes até mais do que eu estava errando antes? Exato. Então, é o momento de repensar, não tem jeito. Com certeza, né? Acho que isso é para todo mundo. Bom, gente, eu não sei se tem gente mais alguma pergunta se você tenha visto, eu acho que não. As pessoas não estão tímidas, não fizeram, talvez o Hudson tenha tirado as dúvidas de todo mundo, mas não sei, eu acho que não tem. Se tiver mais alguma pergunta, se não, eu agradeço o Hudson pela disponibilidade de estar aqui. Sigam ele. Aline, você que está aí assistindo, a Aline é a esposa do Hudson, coloca aí o Instagram do Hudson para as pessoas poderem segui-lo, tá? Sigam ele. É hoje, né, que você tem live, Hudson? Hoje, na verdade, é um treinamento, né? Até coloquei Hoje aí. é treinamento. É um treinamento, ele é um treinamento gratuito, né? Então, quem quiser participar é numa sala do Zoom, né? Não vai ser pela live, pelo Instagram e nem pelo YouTube. Então, é um treinamento fechado e você recebe o link pelo consultor, né? E às 8 horas e 7 minutos nós iremos fazer, vai ser bem legal, como transformar seguidores em clientes de Pilates online, né? Então, assim, é do Pilates online, mas serve para qualquer nicho. Eu sei que o seu nicho, Woody, é Pilates, mas de repente você podia, nesse momento, ajudar a fazer um curso para outras áreas. Não sei, né? Talvez fuja um pouco do seu trabalho, mas eu digo isso porque eu tenho visto que tá faltando isso num geral. Assim, acho que às vezes em um treinamento ou numa live como a nossa, você conseguiu, por exemplo, ajudar várias pessoas e não só os instrutores de Pilates. Então eu acho que, não sei, aí uma dica, eu sei que você tá todo atolado aí, mas de repente de você fazer e tá ajudando mais outros tipos de profissionais. Assim, não tô falando para você fazer um curso ou focar nisso, né? De repente seria interessante. Não, com Se você fizer, me certeza. avisa, porque aí eu aviso os meus alunos, eu tenho vários alunos que são autônomos, são empreendedores e amigos também, e com certeza eles assistiriam aí, tá? Não, com certeza. Vamos pensar Ó, melhor sobre esteticista, por favor, tá vendo? Olha lá, olha lá hoje. Não, beleza, pode Ai, deixar. A gente tá vai vendo? pensar. Tem um monte, ó. Tem gente aqui que ó, scrapbook, tá vendo? Tem pessoal que não é só o pessoal de Pilates que tá aqui, não. Tá bom? Não, legal, Fica Dani. a dica. Obrigado aí pelo. Não, pode deixar. Obrigado pelo convite, tá? Muito bom aqui compartilhar com vocês. E no que vocês precisarem, estou à disposição aí nas redes sociais, no Profissão Pilates, no Hudson, enfim. Estamos aí ajudando da melhor forma que a gente pode, tá bom? Ele tem um canal, o Hudson tem um canal também lá no YouTube, né, Hudson? Isso, é o Profissão Pilates. Isso. Apesar, você tá só com a Profissão Pilates, tudo que você tinha no outro, você incluiu no Profissão Pilates agora? Porque Agora eu eu tô no lembro que Profissão você Pilates. tinha. Então tá. Porque eu ia falar que tem várias dicas que tem lá, que são para empresários da área do Pilates, serve para qualquer área, Sim, sim, né? serve sim. Né? Certo? Mas obrigado mesmo, viu? Deus abençoe você. Obrigada, gente. Obrigada, o Jaline, que tá aqui dando apoio. Olha, ó, dá essa ajuda a Dani Hudson. Tá vendo? É outra área, esteticista aí. O Hudson vai pensar agora com carinho nisso daí, e aí eu dou um retorno pra vocês.
Muito, muito obrigada. Hoje vai almoçar agora, né? A gente está aqui sem almoçar. E obrigada a todos que estavam aí assistindo com a gente. Compartilhem, essa live vai ficar 24 horas. Então compartilhem com quem vocês acreditam aí que vocês possam ajudar, ou a gente possa ter ajudado com essa live. Tá Tá bom, gente. certo? Fiquem com Deus. Obrigado e até a próxima. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.